Olá pessoal, estamos aí para mais um videocast, mais uma oportunidade que o mestre Gualberto nos dá para nos ajudar nessa compreensão do que é essa verdade que liberta, do que é esse estado natural, essa iluminação espiritual. Para quem não conhece o Marcos Gualberto, eu vou falar brevemente como eu conheci. Inclusive, nós estamos vindo numa série de vídeos e tem a playlist com os outros encontros. Se tiver interesse, pode ver a playlist. Como eu conheci o Marcos Gualberto? Eu venho numa busca espiritual há muitos anos, mais de 10 anos, nos últimos anos focado nesses estudos do Joel Goldsmith, até meados da metade do ano passado, onde algo interno muito forte me fez me afastar do canal aqui do YouTube, me afastar dos grupos de estudo. Não entendia no momento por quê, mas logo no decorrer das semanas, né, descobri, né, o motivo disso, porque eu fui presenteado pela graça, né, um vídeo do mestre Gualberto apareceu no meu YouTube, e aí assisti o vídeo e assisti outro, e algo que está além das palavras me chamou a atenção. E, né, fui entender e ver vários vídeos quem era o Marcos Gualberto, e vi que se tratava de um brasileiro que, pela graça de seu mestre, Ramana, atingiu, entre aspas, né, essa realização espiritual, esse despertar da consciência, essa iluminação espiritual. Inclusive, o nome do canal do mestre é Mestre Gualberto, e só o nome do canal já fiquei, né, desconfiado, porque esse ego aqui, né, se depara com o nome mestre, já fica assim. Inclusive, teve um videocast onde a gente falou sobre isso, né, mestre? Sobre esse título que foram acabando te dando. Mas, continuando, daí eu vi que existiam encontros presenciais e online, intensivos, de final de semana, e como algo me chamou muita atenção no olhar do mestre, eu participei. E aí, durante o encontro, eu pude, entre aspas, perceber o que está além das palavras, além dos pensamentos, porque em satsang, que é esse encontro intensivo, né, focado no olhar do mestre, algo, né, aconteceu no sentido de numa meditação espontânea, de uma meditação real, num silêncio, numa quietude, que é pura graça. A partir de então, eu venho participando de todos os encontros e tem sido uma verdadeira graça, é uma graça estar contigo, Marcos, estar contigo, mestre, e ainda mais com essas oportunidades que tu dá para mim e para o pessoal que acompanha o canal com esses videocasts. Então, gratidão. E vamos para o videocast de hoje. Eu quero ler um trechinho do livro O Caminho Infinito, o principal livro do Joel Goldsmith. Lá no capítulo 10, o Sabedorias do Caminho Infinito, eu vou ler duas ou três frases aqui e pedir para o mestre fazer alguns comentários. O Joel fala: perceber que estamos agindo em sonho é o começo do despertar. Numa outra frase: sempre que houver um sentido de necessidade de Deus, estaremos agindo em sonho. Mestre, lida essas duas frases, eu gostaria de, né, que o mestre respondesse para nós como sair desse sonho da vida humana e acordar para a realidade do nosso ser. Ok. Notem que ele diz duas coisas aí. Ele diz: perceber que você está agindo em sonho é algo que lhe possibilita despertar. É quando você realmente se aproxima da possibilidade de despertar, perceber que está agindo em sonho. A outra coisa que ele diz é que, enquanto houver algum tipo de necessidade ou de procura de alguma coisa, aquilo que está presente ainda é parte dessa ilusão. Na verdade, é parte ainda dentro dessa ilusão, da própria ilusão do sonho. São duas coisas que ele coloca que parecem diferentes, mas na realidade ele está dizendo a mesma coisa. O que ocorre é que essa ideia de alguém presente se movendo no mundo,
tendo o mundo como algo separado de si próprio, e essa ideia de alguém no mundo tendo ainda necessidades, é porque está se vendo ainda nessa ilusão, na ilusão de estar separado de Deus, precisando ainda de alguma coisa, alcançar alguma coisa, realizar alguma coisa. O que ele coloca é muito básico, é o sentido de um eu presente em nós. É ele que vê toda a experiência de vida, esse eu e nós, ele vê a experiência de vida como algo separada de si próprio. Então existe uma visão equivocada da experiência de mundo que não passa realmente de um sonho. E enquanto houver essa identificação com esse sonho, enquanto você não perceber que tudo isso não passa de um sonho, a chance de despertar é bem pequena. Outro ponto aqui é a necessidade de alguma coisa, a busca de alguma coisa, a precisão de alguma coisa. Isso denota alguém presente que se vê separado da realidade única, que é a realidade de Deus. Assim, o despertar é tomar ciência de que só há uma realidade presente, e essa realidade, ela não está sonhando. Ela não é o sonhador dessa experiência corpo, mente e mundo. E essa realidade presente, ela não tem qualquer necessidade. Ela não tem qualquer desejo, qualquer futuro. Algo para alcançar no futuro ou algo do qual se livrar, que é pesado agora em razão do passado. Assim, o sentido de um eu presente, Gilson, em nós é que cria essa situação de separação entre aquilo que é você e a vida, o outro, o mundo e Deus. Acordar é despertar. Em meio a esse sonho, perceber que o sonhador não é real. E se o sonhador não é real, o sonho perde o valor, perde a importância, perde a dramaticidade, perde o susto, perde o lado pavoroso, complicado, difícil, sofrido. A vida humana, a vida do ser humano, dentro desse contexto de ideia, eu e o mundo, é uma vida em sofrimento. O ser humano vive em sofrimento. E esse sofrimento, ele está presente em razão desse sentido de alguém que olha para a vida e vê a vida separada de si mesmo. A vida tendo algo para ser alcançada ou algo que esteja negando a ele. Então, há em todos nós, no ser humano, uma dor presente, um vazio existencial, um sentido de separação entre nós, entre você e a vida, entre você e Deus. E o que quer que você faça, ou esteja fazendo, ou pretenda vir a fazer no futuro, não irá apaziguar essa dor, não irá colocar fim a essa dor, porque é a dor da separação. A verdade do seu ser é a verdade de Deus. Enquanto essa verdade de Deus não for reconhecida, ela é reconhecida quando a ilusão do sonhador desaparece, é quando o sonho é só um sonho e é visto como um sonho. Enquanto isso não acontece, o sofrimento persiste, continua. Se isso não ocorre, fica sempre a falta de alguma coisa, a necessidade de alguma coisa. E é a ilusão de uma identidade, que é o eu, o ego, que vive basicamente no tempo, num tempo criado pelo próprio pensamento,
que está sempre dizendo a você que hoje não está bom, mas amanhã será melhor. Ontem foi ruim, hoje não está bom, mas amanhã será melhor. Então, a nossa linguagem e a nossa visão de vida, toda enquadrada nesse modelo de identidade egóica, que é esse eu vivendo nesse tempo psicológico, está criando esse mundo de sonho e esse mundo de desejos. Precisa realizar coisas que ainda não realizou e precisa estar se movendo nessa condição, dormindo. Um literal sono e sonho. Essa é a condição do ser humano. Então, despertar é assumir a verdade do seu ser, que é a realidade de Deus. Tudo continua aí, mas não há mais esse elemento que é o eu. Não há mais esse sonhador dessa experiência onírica de sonho. É a vida, como ela se mostra, sem o sentido de alguém se separando e, portanto, tendo problemas, vivendo dilemas, conflitos, sofrimentos diversos em razão deste sonho. Porque a gente chama de sonho, mas na realidade a vida nesse sentido do ego, nesse modelo de atividade egóica, sempre centrado em nós mesmos e nos ocupando com diversos problemas que nós acreditamos existir, isso não é bem um sonho, é um modelo de pesadelo, de vida egóica, vida separada de Deus. É isso, Gilson. Ô, mestre, eu lembrei que em um satsang intensivo, o mestre trouxe a pergunta para nós se alguma vez a gente sonhou mesmo, um sonho onde a gente sabia que estava sonhando. E aí eu me lembrei de um sonho meu onde eu sabia que estava sonhando, e aí o sonho virou uma brincadeira. E inclusive no sonho estavam me perseguindo, só que eu sabia que estava sonhando, então eu fiquei brincando e eles me perseguindo e eu fugindo. E depois eu acordei desse sonho. E na vida do mestre, esse sonho é a realidade, é essa brincadeira. Inclusive, o mestre já falou sobre isso, essa lila, que é essa brincadeira divina. Não há medo, não há do que fugir, é esse estado de graça. Na Índia, eles têm um nome para esse natural estado. Eu chamo isso de natural estado. O pessoal chama de estado desperto ou iluminado. Eu chamo de natural estado. Esse estado natural, eles chamam de túria. É o quarto estado possível ao ser humano. O ser humano vive no estado de vigília, tem sua experiência de vigília, tem o sonho à noite, onde a mente se solta e aquele mundo está lá, e aquele eu está lá, aquela pessoa que é você está lá. E tem o sono profundo. Nós conhecemos esses três estados. Aquele que realizou seu ser, ele conhece um quarto estado, que é o estado de túria. É o quarto estado possível ao homem. Nesse estado de túria, a vida é simples, é natural. Ela é aquilo que ela é, sem o sentido de um eu presente, tudo aparece como um grande sonho. E, na realidade, não um pesadelo, mas, na verdade, o que aqueles que realizaram percebem que estamos num grande jogo, onde coisas boas e ruins acontecem. Mas para quem? Se não há mais o sentido de alguém presente para se confundir com aquela experiência. Então, se o sentido do eu não está, estamos apenas em um jogo. E esse é um jogo de Deus. É difícil a mente compreender que o positivo e o negativo faz parte desse jogo, que o ganhar e o perder faz parte desse jogo, que o nascer e o morrer faz parte desse jogo, que a velhice, a doença e a morte faz parte do jogo. Por quê? Porque tudo que está no tempo começa no tempo e termina no tempo. E é inevitável que seja assim. Nada que está aqui agora estará para sempre. Tudo que está aqui agora está no movimento de decadência. Aparece num determinado momento e irá desaparecer num outro. A verdade da existência é que tudo muda
Tudo está num processo de subida e descida, de aparição e desaparição. E isso tudo faz parte do jogo. No ego, não aceitamos que a vida nos traga coisas e depois leve. Só que a verdade é que é assim que acontece, e não há como evitar isso. No ego, você acredita que você conseguiu. E se você conseguiu, você pode sustentar e segurar, o que é uma ilusão. Não foi você que conseguiu, foi a vida que se mostrou assim para esse você. Só que esse você é só uma crença que você tem sobre quem você é e sobre o que a vida é, sobre o que o outro é e sobre quem Deus é. E a existência não considera você como sendo tão real quanto você acredita. Então ela traz coisas e ela tira coisas. Na realidade, ela não tem qualquer ideia de estar tirando ou trazendo. É um jogo. Mas no ego nós temos essa coisa louca de possuir. Então nós dizemos meu, minha, consegui, alcancei, minha liberdade. Não existe nada disso. Isso é fantasia, é uma ilusão. A respiração acontece, o coração bate. Pela manhã, o corpo acorda. Não é você que acorda, é o corpo que acorda. Não é você que está vivendo, é a vida que está vivendo esse corpo. Só tem a vida. Só tem esse movimento misterioso que é o jogo divino, que é a lila de Deus. Não se vê assim, e se vê como uma entidade presente nessa experiência, no controle, é estar sonhando. E se você está sonhando, e dando identidade a esse mim, dentro dessa experiência de identificação com o sonho, você sofre. Porque você tem momentos de prazer que quer segurar e a vida tira, ou a vida mostra que não tem você para segurar, sustentar nada. Nesta situação, Gilson, o ser humano vive num sonho que é um pesadelo. Então, ele vive nesses três estados: vigília, sonho e sono profundo. O sábio, aquele que está realizado, vivendo em sua natureza real, sem o sentido de um eu presente, está desfrutando desta união consciente com Deus. Na realidade, Deus cônscio de si mesmo, nesse mecanismo, nesse corpo-mente, chamado Gilson, Maria, Marlene, Magda. Então, é a realidade de Deus. Só tem ela fazendo tudo. Estar nesse natural estado é viver livre de sofrimento. Porque a vida, ela é acolhida sem o sentido de alguém para fazer qualquer coisa. Inclusive, não, nem se trata de acolher, não há quem possa não acolher o que é. Quando o sentido do eu não está, os conflitos desaparecem, o sofrimento desaparece, o medo desaparece, a ilusão desaparece. Essa é a verdade do seu ser, é a verdade de Deus. Tudo bem? O mestre, é engraçado como o ego é uma arrogância gigantesca. Esse eu que faz, que tem, que isso é meu, que isso não é meu, que realiza ou que não Por isso que eu realiza. fico rindo, Gilson. O pessoal às vezes tem gente que diz assim, mas ele fala rindo. Não dá para falar chorando, porque é muito cômico, é engraçado o comportamento confuso, desorientado, para não dizer neurótico do pensamento dentro da gente. Está sempre criando historinhas que não procedem. É um verdadeiro pesadelo, é um verdadeiro pesadelo. E, mestre, é uma graça ter, né, por essa graça ter encontrado o mestre, porque é o final dessa busca por algo, entre aspas, fora ou por vir a ser. Mas é esse trabalho de estar consciente, né, vendo, né, o quanto o pensamento idealiza um sonho, o quanto o pensamento nomeia, condena, critica, julga, isso é meu, isso não é meu.
E ver toda essa atividade maluca da mente é uma graça. Inclusive, é esse pensamento que assume uma identidade presente agora aqui, na experiência, sempre. Quando diz meu, eu, aquilo, gosto, não gosto. O sentido de um eu presente está sempre sinalizando o que ele acredita estar vendo, sentindo e sendo agora. É o sentido de um eu presente. E esse sentido de um eu é só o pensamento, que diz: aquilo não é meu, isso é meu. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Isso está certo, isso está errado. O que a gente não percebe, Gilson, é que esse eu é um conglomerado de crenças, de opiniões, de julgamentos, de condicionamentos desde a infância e da cultura onde nós fomos educados para aceitar certas coisas e rejeitar outras, para acreditar em certas coisas e não acreditar em outras. E nisso está essa ilusória identidade, esse mim. Isso faz de nós criaturas invejosas, preconceituosas, medrosas, enciumadas de nossas coisas, possessivas de nossas coisas, de nossas posses, de nossas pessoas e de nossas crenças. Isso representa medo. Isso representa sofrimento. E não percebemos o quanto isso nos torna miseráveis internamente, infelizes, problemáticos, confusos, agressivos, violentos em nossas relações uns com os outros, sem paz, sem a verdade da beleza de Deus, que é amor, que é inteligência, que é compaixão. Nós não sabemos o que é isso. Esse autocentramento no eu nos coloca como o centro de nossas experiências, e essas nossas experiências, elas precisam nos preencher, fazer de nós criaturinhas especiais, sempre aplaudidas, elogiadas. Então nós carregamos sempre o medo da rejeição, o medo da não aceitação, estamos sempre buscando aprovação. Então há sempre esses problemas de ordem psicológica em nós que são causados por esse mim. Esse eu é o problema. Então vivemos numa dependência psicológica de aceitação. Vivemos num sonho, numa ilusão. A ilusão do eu, separado de Deus. Eu vou repetir, só há Deus. Não tem você. Você é uma fraude. Você é uma ficção criada pelo pensamento. Sim, tem o corpo com uma história, com um nome, mas isso não é uma identidade que se separa da vida, da existência, que se separa de Deus. A não ser que esse eu esteja presente, o corpo não é o problema, o nome também não é o problema, e a história desse corpo não é o problema. O problema é uma identidade, assumindo a ilusão do sentido de um eu presente, vivendo nessa ignorância, nessa alienação da verdade sobre si mesma, sobre si mesmo. A compreensão daquilo que é você, que nasce desse autoconhecimento, que lhe coloca nesse lugar que é real verdade, a verdade real da meditação, da visão do seu próprio ser, isso é sabedoria. Isso é ausência do eu. Isso é a aproximação da realidade, da verdade, para a qual você nasceu. Sem isso, o que persiste, o que permanece, são todas as diversas formas de infelicidade, angústia,
depressão, ansiedade, tédio, solidão, a dor do vazio existencial, essa constante procura pelo amor, como se o amor pudesse ser encontrado em pessoas, em relacionamentos novos, sendo encontrado. Momento a momento, você está à procura de novas relações, uma completude em relações, em relacionamentos, uma constante procura de relacionamentos que lhe possam preencher, colocar fim a esse vazio, a esse sentido de separação, a essa dor de uma existência separada de Deus. Então, isso não é possível, a felicidade não vem, o amor não vem, a paz não vem, a felicidade não vem, nada disso pode chegar a você um dia. Isso é o florescer do seu ser, a natureza de Deus. Isso é amor. Não é você buscando o amor, é você florescendo em amor. Não é você buscando felicidade, é você florescendo em felicidade, em paz, em inteligência, em compaixão. Ô, mestre, isso é o fim do vazio existencial? Esse vazio existencial é algo estupendo, é algo maravilhoso. Se realmente você sentir esse vazio, você está no portal para ir além dele. As pessoas não se deixam, não se permitem perceber o quanto elas não conseguem se preencher. Então, nem o sentido de uma dor presente, de vazio existencial, elas atentam para isso, porque elas estão sempre trazendo para suas vidas alguma coisa para ocultar de si mesma a possibilidade de descobrir que nada pode preencher isso. Constatar a ilusão desse eu é perceber esse vazio. E quando você se aproxima desse vazio, você descobre que ele não está vazio. O vazio é criado pelo sentido de um eu presente na ilusão de que precisa de algo para se preencher. Então, ele sustenta a dor do vazio. Nem isso as pessoas percebem. Elas precisam tomar ciência desse eu e da dor que é viver esse eu. Então, você pode ir além dele. E quando você está além dele, você assume a verdade que é você. E quando isso está presente, você é plenitude. Não é nenhum vazio existencial. Você é a plenitude da existência. A plenitude da existência é ser, felicidade, consciência, é Deus. Essa é a natureza do ser. Apenas o eu sente esse vazio existencial, porque ele se vê separado e buscando alguma coisa que possa preenchê-lo, o que é impossível. Então precisamos olhar e ver a ilusão desse eu e assumirmos a verdade de Deus, que somos. Então, no lugar desse vazio existencial, é a plenitude de toda a existência, é a plenitude da realidade, que é Deus. Isso é a paz que ultrapassa toda a compreensão humana, o amor que não se encontra do lado de fora, a paz que está agora florescendo aqui, nesse instante, não é algo que você vai buscar, a felicidade que está agora aqui, como a presença da bem-aventurança, que é a verdade do seu ser, que é o amor de Deus. Gratidão, gratidão, mestre. Gratidão. Já bateu nosso tempo aí. Quem está assistindo aí, dê o like, né? O like, o curtir ajuda
ao YouTube reconhecer que o conteúdo é relevante para distribuir para mais pessoas. Faz um comentário também, comenta com perguntas, comenta só com um valeu, ou comenta reclamando, né? Como o mestre às vezes já falou, quer reclamar, reclama também aí. Mas a interação é muito importante para o YouTube reconhecer que o conteúdo é relevante e poder distribuir para outras pessoas. E fica também o convite para quem vem assistindo os vídeos, os videocasts, ou o próprio canal do Mestre Gualberto, se inscreva no nosso canal, no Luz do Despertar, no canal do Mestre Gualberto, e, tendo a oportunidade, participe dos encontros intensivos de final de semana, para mergulhar nessa investigação profundamente e poder, sim, né, entre aspas, sentir o que está além das palavras. Mestre, gratidão. Eu aprecio muito chamar isso de estado natural. Seu estado natural. Os sábios têm compartilhado isso. Os sábios são aqueles que estão despertos em seu ser,